ontem nós tivemos aqui algumas pessoas, né, que também estavam precisando escutar muita coisa que foi dita ali fora, mas acabamos conduzindo para cá alguns irmãos necessitados, né? E a gente nunca faz por querer, porque não é isso, a gente nem sabe que isso acontece. E acabou desequilibrando um pouco a energia da casa, né? Eu acredito que isso aconteceu. Mas olha, eu acho até que foi nós que. O que nós trouxemos para cá é que desestabilizou. Sim. Não estou dizendo outras pessoas, fomos nós, sim. Isso acontece com qualquer pessoa e ontem aconteceu conosco. Foi à toa? Não, nada existe, né? Nada é à toa, né? Tudo tem um objetivo, né? E Eu acho que, assim, pelo na onde poderia chegar, não se chegou a nem 10% do que poderia chegar. teria A uma coisa muito espiritualidade, mais ela interviu negativa. de uma maneira a bloquear e não chegar da maneira que eles queriam, da intensidade que eles veem. Que a intenção era derrubar mesmo. Não é. Nós tivemos um contato com uma pessoa, com pessoas que faziam uso do candomblé. Depois eu tenho uma pergunta sobre isso. Entendeu? Eu até nem sabia que existia, ela contou para nós. Eu já tinha percebido as energias dela muito oscilante. E uma pessoa agradável, que conversa muito, mais uma energia pesada. Só que eu só não sabia que a gente ia trazer. Não, porque o que acontece? A pessoa que vai, ela ainda é ela está assim, conhecendo ainda. Ela não é uma frequentadora assídua ou de muito tempo que ela vai lá, é uma das dirigentes, não. Ela queria um local assim, ela queria conhecer um local assim, descobriu o que é que tinha, um local que a gente nem sabia que existia, e ela começou a frequentar. E, inclusive, ela quer levar os amigos para lá, porque ela gostou muito do local. A gente ainda perguntou para ela, você se sentiu bem acolhida? Você está satisfeita lá? Tô, ixi, lá é uma casa para mim. É minha casa. Então ela está bem. E talvez por ela estar bem, os que estavam com ela não queriam que ela saísse. E a gente falou um pouquinho, não falamos, nem convidamos. Falamos assim, o que acontece e nem convidamos para vir aqui, já que ela já encontrou o caminho dela. Certo? A gente tinha algumas coincidências e ela ficou muito feliz, tipo assim, ela faz evangelho no lar nas terças-feiras. Ela e a mãe dela. Daí nós falamos uma coincidência, porque nossa oração também é na terça-feira, né? E daí, eu acho que essa conversa boa que a gente teve deixou esses espíritos que estavam perto dela preocupados. Pode. É a pergunta para a espiritualidade. Existe terreiro de Umbanda da luz? Seja inteiramente da luz? Tem. Existe. Pouquíssimos. Mas existe. Na essência, na raiz da origem, A Umbanda é a religião católica. Só que ela foi convertida para a forma de um entendimento que não desse conflito. Porque eram os escravos e as igrejas, mas a igreja não deixava os negros frequentarem. Não, vamos pensar assim, ó, são os escravos que trazem um conhecimento de origem da terra deles, uma espiritualidade da terra deles. Não. Não é isso? Não. É a religião católica, tá certo? Que eles mudam a forma, os nomes, né? Os nomes dos santos para... Então, o princípio eles vêm da África com espiritualidade, são impedidos de praticar, e para mascarar e haver a aceitação da igreja, dá-se o nome ali para... Mas a base, as energias, a movimentação ali é tudo uma origem tudo de amor. Mas isso só existe, e por sinal é de uma coisa maravilhosa. São Paulo, Rio, Bahia, nas capitais sempre tem. Aqui parece que é só Uberlândia, aqui perto de nós é só Uberlândia, e Belo Horizonte que tem também. Então, porque eu acho que existe um bom princípio na Umbanda. Por isso que eles falam banda sagrada, lembra? O Eduardo falava muito nisso. O princípio, como ele falou, é da Igreja Católica.
Então, de salvar as pessoas, é do amor, né? O amor ao próximo e tudo. O que que acontece? Eles utilizam essa energia deles também para ajudar os inferiores, certo? Por isso que a gente ouvia ele falar que ia lá nas profundezas, buscar e tudo. A gente sabe que os espíritos de luz vão buscar, né? Não é Certo. só porque a gente assistiu Até Jesus o nosso foi, Lar 2, é que a gente sabe que isso acontece. Eles colocam muito que somente esses espíritos dessa falange conseguem acessar essas áreas. Não é bem assim. não. 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 Também acho que não. Tem os espíritos, porque todos têm suas funções, né? Preparados para aquilo. Esses É. do Eles resgate, desenvolvem pra né? aquilo, estudam para aquilo. Do resgate, eles Uhum. vão resgatar mesmo. Porque ninguém vai resgatar num lugar bom, vai resgatar Claro. nas profundezas, né? Onde as pessoas estão bem perdidas, Uhum. tá? Só que eu acho que com o passar do tempo, a própria Umbanda começou a utilizar essa força negativa Desenvolver. também para chamar a atenção das pessoas, fazer com que você arrume um emprego, ou largue da sua esposa, ou arruma outra. Então, por quê? Porque se envolveu a parte financeira, Uhum. tá? E isso aconteceu em todas as religiões, né? Todas, A sem gente exceção. sabe, tá? Então, aconteceu na Umbanda também. Claro. Mano, é interessante. Então daí existem os espíritos de luz que estão lá também tentando resgatar os umbandistas que estão fazendo coisa errada. Uhum. Né? Tentando influenciar positivamente. Positivamente, não ficou abandonado. Uhum. Né? Eu acho que já tinha uma base, propósito, né? Já uma existia caminhada. um ensinamento que ficou um pouco deturpado, um pouco perdido. É igual você falar que na igreja católica não tem luz, certo? Ou que na igreja evangélica não tem luz. Só Uhum. porque eles estão pedindo Não dízimo tem lá como e dinheiro o generalizar tempo nada, inteiro. né? É. Não tem. Quando a gente Existe em parte todo pro lugar. candomblé já é outra história, né? É outra linhagem, Aí né? já é outra coisa. Aí não tem nem o que falar. Aí deixa quieto. Não, mas o candomblé, o que acontece? Ele acredita que está fazendo bem. Certo. Da maneira Todo justiça. mundo acredita que está Tipo fazendo bem. o Robin Hood. Tipo assim, eu tô fazendo bem pra você, mas tô prejudicando a Ele roça. rouba quem tem e dá pra quem não tem. Porque quando eu te E acha que ajudo, tá tudo eu te certo. ajudo e perturbo a vida dela, certo? Eu só vou pensar no bem que eu fiz pra você e ela que ficou aqui prejudicada. É um karma sendo gerado. Ela. Uma dica. Então vai acontecer. E também envolve a parte Money. financeira, né? Uhum. Lá eles cobram por trabalho. Uhum. E o que acontece? Uma moça como essa, se ela chegar lá no primeiro dia e ela vê fazendo trabalho contra o fulano, ela conhece o fulano, o ciclano, o beltrano. Ela chega lá e vê que estão fazendo trabalho contra eles, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para casa dela. Eu tô fora Aqui não é disso. meu lugar. Meu Deus, está mascara, né? prejudicando meu tio, meu pai, meu irmão. Não, quando chega a acolhida e é aquelas coisas bonitas. Ela é música, essa moça. Ela toca na noite. Então ela chegou lá e viu tudo aqueles atabaques, aquelas coisas que Nossa, tem. mexe muito, né? Cheguei na minha casa, não é? Uhum. Então ela está se sentindo bem lá. Um dia pode ser que ela entenda que aquilo lá não é bom. Ou vai ser conduzido pela espiritualidade inferior e vai continuar lá fazendo o que eles mandarem ela fazer, né? Eu pensei, quando ela começou a falar, eu pensei naquela aldeia de luz, sabe? Que tem aqui, Pedra Branca. Eu pensei assim, ela vai falar que ela frequenta lá, né? Porque eu não sei lá que linha que ele segue, mas eu acho que é o candomblé, não é? Lá é o cigana. Lá é cigana. Ah, A linha cigana. então, porque o Veneno, que é nosso amigo e parente até, ele frequenta lá. E ele conta a vantagem de lá, ele acha muito bonito, maravilhoso. Muita gente frequenta pelo o glamour que a gente falou, né? Aquelas roupas de cigana, aquelas Gosta. festas, né? Uhum. E eles fazem jantares e fazem essas coisas. A pessoa se sente bem, gosta disso, né? E deve também ter um intuito de caridade, de ajudar, né? Eu acho assim, chegou, é o que a gente aprende aqui, chegou, foi bem recebido, tá feliz lá? Pelo menos se envolva e faça a parte boa É, porque daquilo. como tudo é aprendizado, até o erro, né? É, Até o ué. erro. Até as boas escolhas, né? Precisa ter, né? Não tem que discriminar, né? Só que realmente aqueles espíritos que viram aquela pessoa chegando, viram a energia que ela tem, Falou, aqui, né? não vai querer que ela saia. Não vai e bateu em cima, né? É.
Ontem também a gente teve o Zé Carlos lá fora, falando daqueles irmãozinhos, né? Eu pensei nela, a hora que você falou, lógico, antes eu não tinha pensado. Mas também pensei naquela senhorinha que vinha aqui de branco, que é mãe do Zé, né? Da Fátima. Sabe quem é, né? Filha da Sabarda. Porque ela ainda tinha um filho, pelo menos eu não sei. Além do Zé, né? Ela tem um que tá aí meio perdido ainda, que era um daqueles que ela paparicava e trazia aqui e preocupava. Também pensei nela, olha o que você falou. Ela mostrava assim, não tem nitidez, né? Mas um rostinho mais redondo, sabe? Com a linha mais bem frangidinho, mas mais miudinho, corcunda, a cara mais redondinha, assim, mais buchuchudinho. Porque ela dizia meu filhinho, não é? Só que ele tem dois. A preocupação Mas dela será que era com. o desespero maior era com um. É. Porque ali uma incorporação que não se consolidou. Mas o sentimento e o choro, aquela coisa que é uma coisa que não dava para controlar, vinha dela. E a imagem. Só que muito consciente, demais, muito consciente. E assim, quando falava o nome, ela, não sei, ficava um eco, ficava uma coisa assim, não tinha nitidez. Mas quando esfriou aquilo, aquela enxurrada de emoção e vibração passou, ficou muito assim, Maria, não sei, Maria. Agora não lembro mais. Eu não sei o Maria nome de dela. Lourdes, Maria de... Porque, pra falar a verdade, eu nunca vi ela. Acho que é isso mesmo. Ele veio aqui muitas Vocês vezes. falavam João. Dona Maria. Hã? Vocês chamavam ela Dona Maria. Pode vir, Dona Maria. Não é essa. A filha dessa barba. Não, tá mas falando eu de outro, pensei já. que fosse ela. Tá falando Mas que não você era, tava falando, você você tá ligado, entendeu? né? Que ele tá falando aquele que tava... Eu pensei, quando o Belchior falou, é uma senhorinha e tal, eu pensei nela. Só que o Belchior falou que não é ela. É a mãe daqueles dois que o Zé Carlos estava falando ali fora. Que moravam lá em frente, o Sambódromo, lá em frente ao Teherão. Um é bem, assim, retardadinho, tadinho. E era esse que trabalhava de sacristão. Não sei se ainda é sacristão lá na igreja, da missa. E o irmão dele, que é um pouco mais evoluído, trabalha na funerária, em frente à Caixa Econômica. Então, o que acontece com eles? Eles moravam ali, eles tinham uma casinha ali. Provavelmente, é o que a gente imagina, não sei se aconteceu, eles provavelmente foram enganados. Porque alguém comprou a casinha deles e hoje eles moram numa casinha bem simplesinha lá no Jardim dos Italianos. Ali, gente, era um terreno grande. A casa foi derrubada. Foi construído um prédio no lugar, né? Mas tinha valor. Provavelmente compraram aí a preço. E daí, ele encontrou com a gente na sexta-feira, no sábado, na cidade, e começou a falar sobre compra e venda de casa, porque nós estamos pegando uma casa do lado da casa dele para vender e para alugar. E ele disse assim que tinha acabado de encontrar com um amigo que queria comprar a casa dele. E ele quer vender a casa dele, porque ele quer comprar uma mais perto da cidade. E o amigo ofereceu 3 mil para ele na casa. E ele estava até satisfeito, né? Tá. Pois é. Ele contou para mim com vantagem. Daí a gente disse, não vende não, vem falar com a gente aqui, que nós vamos te ajudar. Imagina, eu vou enganar ele. Daqui a pouco eles não vão ter nem lugar para morar. Talvez a preocupação dela Esse é desespero. também seja Por isso que essa. ela falava, ele é um menino, meu menino, porque é um pensamento de menino. E quando ela falava, vinha a rua da coisa do terreirão, né? Vinha a rua do terreirão. Vinha ele fazendo assim, com a mãozinha assim, um jeitinho muito, você vê que a pessoa tem uma limitação. Só ela fez assim. Mas também, não sei, não tem. Pra gente ver que as coisas, às vezes, parecem por acaso, né? É. Mas se a gente for seguir naquele por acaso, vai descobrir que tem um objetivo. Agora, assim, o outro, a imagem, a forma com que ele se materializava é um boi. Mesma coisa. Se materializava e se mostrava como um boi. Aquele que tentou De chifre e levantar e tudo. tudo. Ah. Animalesco. Você sabe quanto a gente tem que entender uma coisa? Todo espírito da escuridão,
eles não vêm como eles. Eles vêm se passando por outra coisa ou Eles por se outra mostram. pessoa. Eles se mostram por aquilo, né? É para assustar também. É né? para assustar mesmo. Amedrontar, É né? para causar esse impacto do medo. Ou para enganar também, né? Muitas vezes sim. Mas aquele lá, esses, Nesse quando caso, se é pesado, é mais o medo. O para enganar é os oportunistas. É. Aí é o para Conta que é enganar, outra né? pessoa, né? Ele se mostra como outra pessoa e. Então, mas é muito Porque a gente complicado. viu o caso aqui até envolvia a Silmara, né? Ela enxergava de um jeito, não sei se era você ou a Rosa, enxergava o mesmo espírito de outra maneira. Ela achava que era bom, e não era bom. Né? Acho que era uma coisa assim, né? É, tipo, isso foi, não sei. É a vibração, né? É, Precisa ter coerência. Né? é. Mas a Silmara, devagarzinho, ela está melhorando, viu? É. Tá. Está melhorando bastante. É que a melhora, né, a mudança que a gente sabe que vem de dentro para fora, é muito difícil. É difícil. Exige sacrifício. Exige abrir mão. Porque também, Não, e existe, a pessoa às vezes se sente humilhada em ter que às vezes pedir um perdão, reconhecer um Aí o erro. orgulho, né? Exatamente. então, mas é aquilo que você falava ali ontem. O culpado sempre é o outro. Não existe o eu na culpa, é sempre o A outro. responsabilidade é minha parte. Eu estou sendo prejudicada, né? Porque todo mundo está contra mim. Normalmente é assim que Vitimização. funciona. É o pior de todos. É. Mas Mas quem faz não enxerga isso. não vale. Porque se ela enxergasse, não faria. Principalmente quem tem um Mas certo o conhecimento. estado de desequilíbrio não é uma lucidez, não é lucidez, é uma loucura. Não é um estado consciente. O desequilíbrio. Desequilíbrio é um estado alterado de consciência. Não é. Isso eu tô tentando dizer. Por exemplo, assim, a vaidade. A vaidade ela beira. Mas quando ela domina, quem está envaidecido não percebe. Não. Percebe depois que está aqui. Acha que você E tem que está. dar graças a Deus de ter caído. Exatamente. Que a espiritualidade permite essa queda. Tem que dar graças a Deus que cai. Porque quando cai, acorda. Mas já foi. Aí tem que começar tudo de novo. Então, é o que a gente fala. Sempre os outros são instrumentos para o nosso crescimento. Uhum. Porque todo sofrimento causado pelos de casa, pelos de Aí você fora, tem que agradecer. é instrumento para melhorar. Certo? Sim. Mas dificilmente a pessoa reconhece isso. É um estado de muito equilíbrio, consciência, aceitação, humildade, fé. Posso chegar nesse entendimento. Mas às vezes pode oscilar entre raiva, entre vitimismo, entre questionamento, e depois equilibrar de novo, e aí fica nessa reciclagem. Aquilo fica rodando na gente. É assim mesmo. Não é? Agora, você imagina quantas vidas já vivemos, quantos erros já cometemos, né? E ainda estamos cometendo e cometeremos para poder chegar naquilo que é aquele espírito que só vem se quiser, né? Ai, ai. O irmão Bercinho disse que já está na hora dele. Se tiver mais alguma pergunta, ele já vai se afastar. É uma pena, mas não tem. Não, sério. Rosa. Hoje nós tivemos aqui uma pessoa procurando ajuda num horário completamente fora, né? Que provavelmente nem estaríamos aqui se a gente tivesse optado por fazer o que a gente estava fazendo. Tá? Mas foi conduzido e foi acolhido. Tá? É uma pessoa que precisa de um ensinamento que vai voltar, ou foi suficiente o que ela passou hoje? Não, ela tomou consciência que é ela que é o problema. Que ela é que está causando. Agora, ela precisa querer mudar. Não adianta ela ter fé em Nossa Senhora se ela não cultiva os ensinamentos. Ela não tem o aprendizado, ela não vai na missa, ela não acontece nada. Ela frequentou a Cida, mas a Cida lá, eu não sei falar para vocês como é que era. Porque eu não frequentei em nenhum lugar. Mas pelo que ela não entendia nem o que era mediunidade.
E era o problema maior dela. Então, é uma pessoa que precisa de aprender. É de incorporação. Ela até já incorporou, mas ela não diz que não. Então, é uma pessoa que precisa de aprender o que significa isso e como isso muda na vida dela. Estava até explicando, sabe aquele negócio da vaca? Que vaca? A vaca, ela dava em torno de 26, 27 litros de leite por dia. E ela estava em pé, perto do curral. Em pé, não tinha problema nenhum. De repente, quando eles foram lá, ela estava caída, em cima de um braço e o pescoço quebrado. Não teve nada que um outro animal que brigou, nada. Ela caiu. Então eles não entenderam o porquê. E qual que é o sentido? Não, exatamente, era a dúvida dela. Mas o irmão convertido não orientou. Pediu para ela vir conversar com o Frei. E que o problema é ela, não é nem o marido, nem o pai, nem a mãe, nem o filho. O problema é ela, ela precisa entender. E nem a vaca. A vaca foi Uma ferramenta. Ela perdeu de uma vez só, parece que 8 ou 9 vacas. E depois mais essa. Eu acho que ela perdeu 8 e depois mais essa. Jó perdeu tudo, né? Pra poder. O Jó. O Entendeu? Jó foi provado, né? Ele era um exemplo. Mas aí, Então, ela também está tendo que passar por isso, que provavelmente ela precisa aprender alguma coisa. E realmente quem tem dinheiro, quem tem um certo poder, só caindo é que vai às vezes entender alguma coisa. Ela, de repente é isso, né? mas ela estava muito eu faço, eu tiro, eu não sei o quê. O marido e o pai dela não faz nada. Só ela. Só ela. Foi quando eu falei para ela. Só a senhora? Ninguém mais trabalha? Não, eles trabalham também. Então não é só a senhora. Agora, a senhora está entendendo que a senhora está trazendo tudo eu? Os outros estão invisível. Tudo eu. E por que o eu? Então a senhora tem que entender o que significa isso. Mas foi orientação da espiritualidade. Eu não sei também, mas pediram para vir aqui numa segunda-feira. Para ela conversar com a espiritualidade, para a espiritualidade poder explicar para ela. Porque quando eles fazem isso, não cabe a mim entender nada, compreender nada. É só ela que tem que ouvir. Aí ela vai seguir se ela quiser também, né? Mas nada, foi quase 1 hora aqui, né? Ele já está se despedindo. Vamos finalizar então.